Bom dia, gente bonita. Seja bem-vindo, bem-vinda. Que bom ter vocês aqui nesse tempo onde a gente torna sagrado esse lugar, porque vocês são pessoas sagradas. A imagem de Moisés diante da sarça ardente tem a ver com esse convite de tirar as sandálias, porque esse lugar que você está pisando é sagrado. É sagrado não porque a experiência é sagrada, mas é porque Ele está presente, é porque Ele está ali. Então, se torna sagrado porque vocês estão aqui. Se torna reverente, sacralizador, não é por causa da possibilidade da experiência com o divino, não. O divino só acontece por causa da presença de vocês, da nossa presença. Então, a experiência com o sagrado se dá à medida que a gente se encontra, à medida que nós estamos juntos, em comunhão. E é por isso que existe essa força do Evangelho a nos convidar. Olha, onde existe 2 ou 3, há encontro. E ali eu vou estar presente. E ali eu vou estar com vocês, anunciando o amor, anunciando a bondade, suscitando o desejo de um olhar para a vida com gosto e com sabor. Você quer ficar em pé comigo nesse movimento? Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa casa, esse é o espaço que a gente se encontra para ser atravessado pela experiência de dizer a Deus que está aqui presente. Feche os teus olhos. Deixa eu te conduzir a esse tempo de oração. Deus, nós nos reunimos nesse lugar e às vezes a gente vem com tanta demanda, com tantas imagens, com tantas expectativas, mas o que pode, de alguma forma, ir ao encontro do nosso desejo, seja isso, uma presença que coloque do lado de fora o medo, a culpa, a inadequação, o sentimento de ser imperfeito, e que a gente se sinta dentro de uma hospitalidade do perdão, do amor, da bondade, dentro da hospitalidade onde nós somos acolhidos a despeito das nossas trajetórias, a despeito dos nossos descaminhos, a despeito dos nossos equívocos, dos nossos pecados, porque a partir de Ti, do Teu olhar, há um olhar que faz com que a gente se sinta amado, pertencente e não jogado e deixado do lado de fora. Mas nós somos convidadas a nos sentirmos filhos e filhas amados, amadas, porque essa é a expressão que sai ali na experiência do batismo. Você é o meu filho amado, você é minha filha amada, e apesar dos caminhos, apesar da sua jornada, apesar da sua trajetória, isso não apaga, não macula o amor a qual tu tens estendido e chegado até nós. Esse é o sentimento que a gente precisa nutrir, precisa fazer florescer. Se a gente tem dúvidas sobre nós mesmos, há essa aposta radical tua na nossa humanidade, a partir das nossas mãos, construindo um mundo melhor, florescendo, embelezando, a partir dos nossos encontros, a partir dos nossos afetos, a partir do instante onde a gente comunga esse sentimento. E a gente quer viver assim, inspirado nas tuas pegadas, inspirados pelo teu jeito de viver, olhando para o Evangelho e também se tornando uma testemunha. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós desejamos testemunhar isso, que Tu, em Jesus, se encarnaste e fizeste essa imagem desse Deus que é radicalmente amor. Amém.
Você pode aplaudir ao Senhor, vamos encher esse lugar de louvor. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, santo é teu nome, santo é teu nome em todo lugar. Reta teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, que maravilha. Santo é o Senhor. E o Johnny começou falando, parecia que ele estava sabendo que tinha que cantar essa música sobre santidade. E quando a gente fala sobre a santidade de Deus, parece aquela coisa inatingível, aquela coisa de um Deus intocável, um Deus tão distante, um Deus santo. E a gente já parte do pressuposto que todos somos pecadores, todos somos imperfeitos. Por que a gente fala tanto da santidade de Deus? Na palavra fala que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E nós somos a imagem e semelhança do Senhor, a gente tem que tentar se aproximar, a gente tem que tentar refletir, tentar
é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então, quando a gente falar em palavras de santidade, a gente tem que lembrar que a gente não está buscando um ideal impossível de chegar. É um ideal diário, cotidiano, de preservar valores, de tentar lidar com integridade no nosso dia a dia. Naqueles momentos mais difíceis, diante daquela pessoa mais chata, diante daquela pessoa que nos faz raiva, diante daquele momento do trabalho que é impossível de lidar, diante daquela situação que você acha que não tem mais saída, a gente tem que se manter com integridade. Esse é o melhor reflexo que a gente pode dar como cristão. Essa é a melhor forma de pensar como Jesus agiria. Estou colocando aqui os óculos, as lentes de Jesus. Será que ele falaria isso? Essa é a santidade que a gente tem que tentar ter. Vamos louvar e falar como Deus é bom. Vou cantar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, cantarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, Senhor. Tu és bom. Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és
Deus é bom o tempo todo. Que maravilhoso Deus esse. Nossa, é impressionante a gente pensar que esse Deus tão perfeito, tão maravilhoso, que tudo criou, que tudo fez, se entregou por nós, do jeito que nós somos, imperfeitos, pecadores, errantes, e Ele escolhe a gente, todo santo dia Ele nos escolhe, e as bondades dEle se renovam todos os dias, as misericórdias dEle se renovam todos os dias. E eu acho interessante aquela releitura da passagem que fala: o Senhor é meu pastor, em vez de falar nada me faltará, de nada sinto falta. Então, Deus é bom todo santo dia. Vamos louvar e lembrar quão lindo é esse Deus que a gente cultua, se inspira, segue todo santo dia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, agora vazia, agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu
és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Se você tem louvor nos seus lábios, aplauda o Senhor. Continue nesse clima de louvor, de entrega, e declare ao Senhor: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Tá lindo, quero ver a igreja cantando. Desde quando me levanto, aleluia, és fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, Senhor, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, oh Senhor. Sei que és o Pai, que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. Cante com força que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, tu nunca nos abandona, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Da bondade me seguirá, Senhor. Da bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, agora com vontade, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. Quero ver a igreja cantando és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Enquanto foi o que tá lindo, mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo, Senhor, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Amém. Que bom sermos acolhidos em oração a partir dessas canções, porque é isso, né? Às vezes a gente não consegue dizer, expressar, falar o que de alguma forma nos atravessa, e vem as canções como essa força, né? Com esse significado, suscitando esses sentimentos, essas emoções, suscitando essa afirmação de fé que às vezes a gente não consegue dizer e fazer, e que de alguma forma canta na gente, ora na gente, para que a gente possa ser, né, vivenciado, estar vivenciando essa presença de Deus na comunidade. Amém? Gente bonita, deixa eu dizer da minha alegria primeiro. A gente está caminhando para o término, né, concluindo o encontro de batizandos e novos membros, que a gente teve uma reunião antes de iniciar a nossa celebração. Já estamos aí no 4º encontro, vamos para o próximo encontro, dia 28, vai ser o 5º encontro. E tem sido uma alegria poder conversar com essas pessoas. A gente, durante a semana, fez algumas provocações, alguns questionamentos, algumas perguntas, e eu fiquei muito feliz, viu, Helena? O pessoal entendeu, cara. Entendeu mesmo. Eu até brinquei dizendo para eles assim, olha, eu vou chamar vocês para pregar, bicho. Porque os conceitos que vocês trouxeram assim, foi realmente revelador, significativo, e expressa, de alguma forma, aquilo que a gente deseja, né? Encontrando ressonância e entender que também que aquilo que a gente tem construído tem valido a pena e tem feito muito sentido para a caminhada de vocês, e vocês têm, de certa forma, depurado esses conceitos, esses valores, tendo aprendido aquilo que a gente deseja, não como uma espécie apenas dogmática, doutrinária, muito mais do que isso, mas trazendo um elemento da afetividade, né, compreendendo com a pele, com o corpo, o que é ser seguidor, seguidora de Jesus. Isso tem feito muito bem ao nosso coração. É sempre empolgante para mim, para o Elenai, que a gente faz esses encontros e faz essa formação. Já sei lá quantas turmas a gente tem feito isso. E aí a gente faz essa recepção dos novos membros, faz o batismo nas águas, porque tudo isso é um esforço para que a gente possa dar um chão, né? Para onde é que a gente quer pisar e deseja pisar. O que é que você entende e deseja compreender o que é a Bethesda, né? Então, nessas conversas. É bem mais do que uma aula, né? Nós temos alguns professores aqui, é mais do que isso. É realmente a gente, a partir da conversa, do encontro, tentar trazer algum entendimento e compreensão daquilo que a gente deseja ser como comunidade, como igreja. É rabisco. Acho que é uma boa palavra. São rabisco. São conceitos de maneira despretensiosa,
para que a gente possa, de alguma forma, chegar ao teu coração e isso fazer sentido para a tua fé. É isso que a gente faz nessa jornada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente hoje tem um compromisso. Qual é o compromisso que a gente tem hoje? Cadê o Igor? O homem de branco. Fica em pé aí, cara. Em pé. Está ali ele, pronto. O homem de branco está passeando no... Mas o Igor é o nosso homem de branco. Por quê? Porque no primeiro domingo de julho nós temos o nosso arraiá, o Arraiá Bethesda. E só é possível se você fizer a sua inscrição. Pagando, exato. A gente tem vai ser no Espaço Caras, né? Vai ter comida, um almoço maravilhoso. E a gente precisa muito que você faça a tua inscrição hoje. Como sem falta, porque essa semana a gente precisa fazer alguns pagamentos em relação à casa, que a gente vai estar lá, é um espaço maravilhoso. Em relação a também a questão, né, do buffet, que vai ser contratado. E aí, gente, eu preciso muito que você hoje não deixe de falar comigo, combinar como é que você vai fazer esse pagamento. Ele vai poder te orientar, se você não tem carona, como é que a gente pode acertar para você não ficar de fora. Ah, pastor, eu quero convidar... Algumas pessoas no grupo hoje de manhã, Novos Momentos, falam, mas eu posso convidar outras pessoas? Não pode, você deve convidar outras pessoas para que a gente possa fazer desse encontro um encontro de evangelização também. Olha como a nossa igreja é feliz. Olha como a gente sente prazer em comer, em beber juntos, em se alegrar. O Igor prometeu, disse para ele, disse domingo passado, que ele prometeu levar uma quadrilha junina lá para a gente. Né? Vamos ver se ele é bom mesmo de promessa. Então, assim, vai ser um tempo que a gente não pode abrir mão. É um tempo onde a gente celebra a nossa cultura, mas também celebra o encontro e o jeito da gente ser comunidade. Então, você já não faça isso. Não vá embora sem antes de falar comigo e combinar. Os valores é apenas R$50. Tem muito bom, né? Você tem direito a repetir quantas vezes forem possíveis, porque o buffet é realmente generoso, né? E você sabe que esse é um tempo onde a gente não pode abrir mão. O tempo da comunidade. Se a comunidade é importante para você, então não abre mão. Coloca aí na tua agenda como compromisso inadiável para a gente estar junto, para a gente poder celebrar. E você pode levar também, vai ter lá o suco à disposição, né, do buffet, mas você pode levar a bebida da tua preferência e levar sempre como a gente faz aqui. Um bolo, enfim, que vai ter o momento da tarde. Cara, bolo de milho, bolo de batata, né, pé de moleque, munguzá, né, enfim, o que está dentro do teu coração, irmão. Mas não vai de mãos vazias, não, pelo amor de Deus. Que a gente quer fazer aquele café da tarde ali, uma festa, fé na festa. É isso que a gente deseja fazer no dia 5 de julho, que não vai ter a celebração aqui, e a celebração vai ser lá, viu? Vai ser recepção de novos membros, vai ser batizado, né? Vamos batizar nas águas as pessoas, vamos fazer a Santa Ceia, e o Igor disse que também a gente vai cobrar o dízimo e oferta lá. Não, mas a gente vai ter esse encontro que não pode não estar aí na tua agenda, certo? No teu calendário, tá certo? A gente vai liberar as crianças agora com a Vitória. Caetano, é a sua vez de brilhar, cara. Vamos lá? Crianças podem sair para o seu encontro. Enquanto as crianças estão saindo, nós aqui da Bethesda fazemos o uso e praticamos o dízimo e a oferta. Então você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu queria que você separasse nesse instante. Porque também é sagrado. Porque fala
de como a gente se relaciona com o dinheiro. Fala daquilo que é importante, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente entende como necessário. Quando a gente doa o dízimo e a oferta aqui na Bethesda, é também pensando nesse gesto espiritual que você faz na vida. Se você deseja ser essa pessoa desprendida, se você consegue ser essa pessoa atenciosa, se você consegue ser essa pessoa que se solidariza com o outro, é bem mais do que simplesmente pegar um recurso de maneira pragmática, a gente faz isso aqui, né, e depositar, seja através da chave Pix que a gente tem aqui, seja através dos envelopes, seja através da máquina de cartão. O que a gente acredita é que nessa rede de afetos a gente pode cuidar dessa comunidade. É sobre cuidado, é sobre pertencimento, é sobre estar presente, é sobre servir. E aí o dízimo e a oferta tem a ver com isso. É a extensão do teu coração, é a extensão da tua generosidade. Não tem nada a ver se Deus vai te pegar ou não. Nada a ver. Entre você e Deus, cara, está tudo resolvido. É graça, amor, é bondade. Não é culpa, não é medo. O que tem a ver é como a gente se relaciona com o nosso dinheiro. Como é que a gente olha para o nosso dinheiro e diz assim, sou eu que domino e não é o dinheiro que me domina. Então é sobre isso. E vai, de novo aqui, é bem mais do que simplesmente para esse momento. Tem a ver com a maneira como a gente se relaciona na vida, na nossa vida. É importante para mim essa comunidade, então eu dou um jeito de servi-la também com dinheiro, percebe? Também com dinheiro. Não só reduzido a isso, mas servindo com o meu coração. Vamos fazer isso com leveza? Deus, a gente acredita no juntar das mãos. Juntando as mãos, a gente cuida dessa comunidade. Juntando as mãos, a gente cuida um do outro. Juntando as mãos, a gente pode tornar esse lugar cada vez mais dentro dessa presença sutil, discreta, mas que é vitalizadora a partir da experiência do Teu Espírito entre nós. Quando a gente doa o dízimo e a nossa oferta, a gente está cuidando dessa casa. Uma casa que se compromete a ser proclamadora do Teu Evangelho, que se enraiza, que radicaliza-se no amor. Amém. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida.
confio em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho recebi. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. És tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. És tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Que a paz do Senhor abençoe o coração de vocês. Eu já vou antecipar os pedidos de desculpas por todas as vezes que eu precisar interromper a fala para tossir, né? Ou coisas do tipo. Eu tive uma crise de refluxo aí há uns pouco mais de 10 dias. Domingo passado já preguei com alguma dificuldade. E não imaginava que essa semana seria uma semana complicada, febre, né? E essas coisas todas aí que vocês conhecem tão bem quanto eu. Eu acho que não tenho certeza se foi uma gripe, se foi só a crise de refluxo que produziu uma infecção, uma inflamação, não sei. Mas eu sei que metade de Fortaleza gripou, né? E alguns aqui, inclusive, estão se recuperando. Que bom a gente se encontrar de novo. Que bom nós estarmos juntos aqui, nessa casa de oração. Muito obrigado ao pessoal da música, ao Piero, que nos conduziu em oração através da música. Orar é um exercício incrível de fé, talvez o mais nervoso exercício da fé seja o da oração. O mais sensível é o amor, mas o mais nervoso é o da oração, porque ele traz à tona, né, tudo que está queimando dentro da gente, e a gente não vê, mas confia em Deus e confia na sua manifestação divina. A gente tem mais contato com o acontecimento que a gente diz que é Deus do que com um ser que você consiga
visualizar. Então, é sempre uma experiência riquíssima. E com a música, isso ganha o embalo, não é? Você está aí morrendo de pena da minha voz, não tá? Vocês estão com uma cara que, pelo amor de Deus, mas vai dar certo, viu? A tendência é que, à medida que a gente vai falando, né, as pregas vocais aquecem, e aí a gente consegue seguir em frente. Porque falar menos, eu não vou falar menos. Eu vou falar do mesmo tanto. Eu quero abençoar você com uma reflexão sobre a fé. E a fé que eu já falava agora há pouco, essa experiência de viver, que é imprescindível, não se vive sem fé, porque não se vive com garantias absolutas de nada, né? Você não faz uma viagem, você não entra numa relação, você não faz negócios, você não toma decisões, você não assume compromissos, você não desiste de projetos, você não revê as suas ideias sem fé. Porque a fé é essa capacidade de seguir em frente a despeito da insegurança, da incerteza, da imprevisibilidade, dos acidentes. Fé é essa força que nos coloca em movimento. E a gente precisa, para falar desse exercício, muito obrigado, querida. A gente precisa, para falar desse exercício da nossa humanidade chamado fé, perceba que eu não falei que é um exercício religioso, porque a religião é uma linguagem para o exercício da fé, mas há tantas outras linguagens que nos ajudam a exercer a fé, as linguagens do amor, né? Seja de um casal, seja de amigos, de pais e filhos, essa linguagem do amor é um jeito de exercitar a fé. E a gente encontra aqui na Bíblia diversas narrativas que iluminam a fé. Narrativas que nos ajudam muito porque elas são carregadas de poesia, a linguagem bíblica, vocês vão ver aqui, eu vou trazer alguns exemplos. A minha papada aqui se tornou, eu vi esses dias o vídeo que o Zé que gravou, falei, meu Deus, tem que perder essa mania de ficar mexendo na minha papada. É meu ponto de segurança, assim, né? Estou pensando, aí eu fico mexendo na minha papada, mas não é legal, né? A pessoa está vendo, esquece que eu estou falando, fica, nossa, que papada grande que ele tem. O texto bíblico, a narrativa bíblica, ela é carregada de poesia. Essa linguagem simbólica, que usa as figuras para expressar aquilo que é misterioso, que você não diz conceitualmente, que você precisa de comparações, de figurações, não é? E essa linguagem é assim, toda ela muito figurativa. Eu vou ler uma narrativa que está entre as narrativas consideradas pelos estudiosos como míticas. São mitos. E mito não é uma mentira, mito é uma maneira fantástica de falar daquilo que precisa ser explicado, precisa ser compreendido, articulado, né? É uma linguagem da antiguidade, mas que ainda hoje é tão importante. E esse texto, essa narrativa, ela vai nos ajudar muito, eu acredito, a entender essa experiência da fé. Você pode acompanhar comigo a leitura, eu leio no Gênesis, capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 21, eu separei só esse recorte de uma história fortíssima. Eu não vou falar que ela é só lindíssima, porque ela tem coisas extremamente feias, deploráveis, censuráveis, coisas que são dignas do nosso nojo, como a escravidão, como o abuso sexual, como o desprestígio do outro. Mas tem muita graça, beleza, porque ela fala de reviravolta, de esperança. Vamos ler comigo esse recorte de texto nessa longa história que envolve Abraão, Sara e essa moça chamada de Agar. Diz assim:
Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, longe o bastante para não ver, né? Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, um olho d'água. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém, amém, amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós deitamos a cabeça como quem deita no travesseiro, sob essa narrativa, para sermos embalados na nossa fé, com testemunhos, com expressões tão vivas do que é viver pela fé, do que é enfrentar a hostilidade da vida, às vezes, do que é enfrentar as incertezas da vida tão frequentes, através da esperança, da coragem de seguir em frente, disso que a gente aprendeu a chamar de fé, e que é tão precioso para nós, e que nós viemos hoje aqui para que essa fé em nós seja animada, ventilada, para que a nossa fé seja depurada pela palavra do Senhor. Ajuda-nos hoje, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Há duas narrativas aqui. Nós temos há duas narrativas do mesmo desenrolar histórico. Duas narrativas. A narrativa do ponto de vista do patriarcado, no seu sentido pleno, a casa do macho poderoso, Abraão. O ponto de vista da casa do senhorio, de quem tem onde viver, um teto debaixo do qual viver, a casa poderosa de um homem que enriqueceu. Abraão aqui é um homem rico, não é? E Sara. E a casa e a história, a outra narrativa, do ponto de vista de quem não tem teto, de quem não tem a si mesma, do ponto de vista da escrava, do ponto de vista da senzala, para contextualizar, para contemporaneizar a nossa compreensão. São dois pontos de vista. A primeira, nós já conhecemos, né? Eles são herdeiros da promessa, pai e mãe, grande mãe do judaísmo e do islamismo, por que não do cristianismo. Está na boca de Jesus, está na boca de Paulo, que todos são filhos de Abraão. Esse também é filho de Abraão. A outra narrativa
é a de Agar, uma mulher que a gente aprendeu a usar essa expressão invisibilizada, que é uma expressão muito feliz. Uma pessoa invisibilizada é uma pessoa desprestigiada. É uma pessoa cuja existência não importa. Não é? E aqui eu uso dois conceitos de dois pensadores que são contemporâneos e maravilhosos. Um é o camaronês Achille Mbembe, que ele usa a expressão matável. Agar é essa mulher matável, alguém que matar pode ser mais útil, matar ou deixar morrer pode ser mais produtivo, pode ser mais fácil para todo mundo que morra. É Agar, né? Judith Butler usa a expressão pessoas que não são dignas do luto. O que é uma pessoa que não é digna do luto? É que a sua perda, a sua morte, não é lamentável. Sequer se sabe dela. E quantos são os matáveis e os não dignos de luto das nossas relações, da nossa sociedade? Agar é essa mulher. Enquanto Abraão e Sara são protagonistas da história, protagonistas imponentes dessa história, e depois seus filhos, a história de Agar, ela é assim, uma espécie de plano B, né? Já que Abraão trouxe o desacerto para a história, Deus dá uma ajeitada, né? E aí tem o plano B de Agar. A gente tem essa impressão, é uma história subterrânea. Ela não merece a superfície, não merece evidência. Ela está ali, mas ela é uma história das sombras, né? Escondida, acidental, descolada da verdadeira história. É como se fosse uma sub-história, sujeita àquela que é a verdadeira história, a história da casa, né? Essa é a verdadeira história. A outra história é a história da senzala. E a gente conhece o conflito. Acho que todos aqui, a maioria de nós, provavelmente, teve contato com a história de Abraão e Sara, que, sob a promessa, né, de uma herança profícua, né, tão incontável quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia da praia, né, sob essa promessa linda, história maravilhosa, eles têm o problema que, curiosamente, todas as 3 gerações do patriarcado têm, né? Eles não conseguem procriar. Não conseguem. O texto vai dizer que as mulheres são estéreis, têm dificuldade de engravidar. Sara não engravida, já envelheceu, e aí se cria um problemaço. E Sara simplesmente traz Agar para a história que não é dela, né? E oferece Agar, escrava, para Abraão, para que Agar, concubina, dê a Abraão, né, a herança que ela não podia dar. O torne progenitor dessa grande nação. E aí a gente tem uma cena de violência. Uma violência que a gente aprendeu a mistificar, mas é uma violência. É um corpo escravizado que não se pertence e é dado ao outro, independente do seu desejo. O nome disso é estupro. E aqui, eu sei que nós temos uma distância cultural gigante, certamente essa questão moral que hoje nos causa repúdio, nojo, à época ela não está presente, mas está aqui. É uma violência, né? Ela vai oferecer o seu corpo para incubar, né, uma nação que a titular não deu conta de providenciar. E Agar engravida, os conflitos começam entre ela e Sara, e isso a joga em 2 exílios que são violentos e que acabam se tornando, surpreendentemente, expressões belíssimas do amor de Deus e da nossa fé.
No primeiro exílio, ela está barriguda, está buchuda, né? Há uma briga e Abraão entrega ela à vontade da mulher, pode fazer o que você quiser. A cena é horrorosa, é violenta, não dá para dourar a pílula, né? E Sara bate, espanca. A gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas ela produz uma violência contra Agar, a ponto de Agar fugir para sobreviver. E ela vai para o deserto, e lá no deserto ela se encontra com Deus num olho d'água, numa fonte. E Deus diz para ela que também tem promessa para ela, que ela também tem história, e ela volte para casa e que ela não desista. E ela volta, né? E antes que o neném nasce o neném, que ganha o nome de Ismael, também o pai de uma grande nação. Também o pai de uma grande nação. Mas aí o inesperado acontece. Sara engravida e nasce um filho. O nome dele é Gargalhada. Quá, quá, quá. Literalmente, o nome dele é esse. Ei, gargalhada, ei, risada. E não é assim, parece meio jocoso o nome, mas ele é celebrativo, porque ela diz assim, eu quero que ele se chame Risada, porque eu quero que todos riam, né? Porque, afinal de contas, uma grande ironia, uma mulher daquela idade teve um filho, né? Uma grande ironia. Olha que vitória, que vingança de Sara. E ela dá o nome de Risada. E todos riem, né? Abraão ri, Sara ri, o anjo ri, né? As pessoas todas riem. Mas quando Ismael ri, porque Ismael ri de Isaac, porque Isaac, por alguma razão, é engraçado, há muitas teorias aqui, não interessa por quê, mas quando Ismael ri, aí vira um problema, porque Ismael não pode rir. Todo mundo pode rir, o filho é risada. Todo mundo tem direito ao riso, menos o filho de Agar. E Agar termina novamente expulsa. E nessa expulsão de casa, exilada, a gente vê novamente Deus vir a Agar. E Agar experimenta o divino no exílio, no limiar da vida, né? A gente falava sobre isso ontem, né? Que experiência é essa quando a gente olha para a morte ali, diante da gente, quando ela se torna tão plausível? Porque a morte está o tempo todo diante de todos nós, não é? Mas quando a morte se torna plausível, quando ela nos olha nos olhos, não é? Ela experimenta o divino com uma riqueza, ela sabe de Deus coisas que ninguém mais saberia. E aí eu queria dizer o seguinte, eu preciso do Deus dos escravizados, o Deus dos fracassados, porque o Deus do patriarca me coloca em sérias dificuldades na fé. Eu tenho sérios problemas em ter fé só com Abraão. Só com Abraão não dá. Só com o patriarcado não dou conta. É uma fé que termina me causando repulsa. Eu preciso dessa outra experiência de Deus que acontece ali na sombra. Veja, eu falei que eram duas narrativas, mas também são duas ideias de Deus aqui. São duas formas de experimentar Deus que a gente tem desenhada diante dos nossos olhos. A imagem do Deus dos triunfantes, o Deus do patriarca, o Deus das grandes promessas do patriarca, do Deus da casa, do conforto, da estrutura, do poder de tomar e o poder de descartar, né? E o Deus de uma pessoa descartável, invisibilizada, uma pessoa que os outros com muita frequência dão as costas, né? É muito fácil mandá-la embora e dizer que foi Deus que mandou. E aí não dá para mim, gente. Eu não dou conta dessa ideia de um Deus que concorda, que abençoa
a violência de Abraão e Sara, eu não dou conta. Não me peça para orar a esse Deus, não dou conta. Mas quando eu vejo o Deus da andarilha, lá no deserto, abandonado à sua sorte, esse Deus da experiência de Agar, esse Deus salva a minha fé. O Deus, eu não creria, Elianai, não creria no Deus de Abraão. Não creria, não daria conta. Mas eu me rendo, feliz, apaixonado, com o gosto na boca, o gosto no coração de quem encontrou aquilo que estava buscando, ao Deus de Agar. Deus surpreendente, inesperado. Um Deus que não é da casa, um Deus que é também e principalmente dos esquecidos, dos invisibilizados, dos abandonados, dos chamados fracassados. Esse Deus de Agar, esse Deus me interessa e salva a minha fé. E aí eu queria que todos nós seguíssemos os passos dessa andarilha, fizéssemos com ela essa peregrinação. São 2 peregrinações. E aprendêssemos a ter fé com essa mulher. Eu proponho, então, 2 perspectivas. Primeiro, ter fé, a gente aprende no primeiro exílio de Agar. Ter fé é ver-se com tanta esperança que nada pode ser mais divino. É essa experiência de se perceber. Eu sei, novamente, que a gente tem uma ideia de fé, que fé é voltada para fora, para o Deus que está lá, né? Para o Deus transcendente. Mas aqui eu quero propor, na experiência de Agar, que a primeira, a mais profunda, a mais nervosa, a mais libertadora, a experiência com Deus mais intensa e decisiva é a experiência de ver-se, de assistir-se, de se colocar em perspectiva, de encontrar a si mesmo, de ver-se refletido em Deus. Então, vamos lá. E aí a gente precisa da linguagem poética do texto. Porque a gente vai perceber, na linguagem poética do texto, que essa fé em Agar, ela é usinada, ela é produzida entre olhares. Isso no texto vem com muita poesia. Eu separei aqui a narrativa que o André Choraqui, né, faz. O André Choraqui é um erudito e fez uma tradução incrível da Bíblia, e ele tem a intenção de nos aproximar da poética mais rude, mais bruta do texto bíblico. E ele consegue. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito com a leitura que eu vou fazer agora. Olha como ele descreve no capítulo 16, um pouco antes do que nós lemos, na primeira vez que ela vai para o deserto, na primeira peregrinação, o primeiro exílio de Agar. Olha como que ele descreve essa relação, né, da sua fé sendo produzida entre olhares. Olha só. Abram diz a Sarai: eis, tua doméstica está em tua mão, faz-lhe o que for melhor a teus olhos. Percebe? Sarai comete uma violência contra ela. Ela foge da frente de seus olhos. Um mensageiro do Senhor, Yahvé, Adonai, a encontra sobre o olho d'água, no deserto, sobre o olho, sobre a estrada de Sur, ou Seir. Diz: Agar, doméstica de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela diz: da vista de Sarai, minha patroa, fujo. Ela chama o nome do Senhor, Yahvé Adonai, que ele fala: tu, El Roi, o El, meu vidente. Ela chama Deus de meu vidente, aquele que me vê. Sim, ela havia dito: aqui também eu vi,
após meu vidente. Por isso chamou-se ao poço, poço para o vivente, meu vidente. É lindo isso, gente. Desculpa, mas a poesia é incrível, porque, né, sobrevive, se torna um vivente, porque descobre um Deus que é vidente, que vê. Eis entre Kadesh e Bered. Então, é nessa troca de olhares que a fé em Agar é produzida. No primeiro momento, né, são os olhos que a desprezam, são os olhos que descartam, né, são os olhos que odeiam, são os olhos que censuram, são os olhos que querem ver longe, são os olhos que dizem, seria melhor que você não estivesse aqui, seria melhor que você não existisse. E essa mensagem é terrível, horrível, mas que todos nós, em algum momento, podemos lidar com ela. E ela foge desses olhos, da violência desses olhos. E ela vai para o deserto. Aí no deserto, isso aqui é muito lindo, ela encontra um olho d'água. Agora, vem comigo. Uma mulher que está fugindo dos olhos que a odeiam, dos olhos que querem que ela não exista. No meio do deserto, encontra um olho d'água. Você já viu um olho d'água? Ele pode criar ali uma lagoinha, né? Uma pocinha, né? À medida que ele está emanando da terra. Ela vê o olho d'água. O que ela vê? Ela vê o céu refletido naquela água, naquele olho d'água. Mas não só o céu refletido, ela vê a si mesma. Ela vê a si mesma no céu refletido naquela água. Ela vê a si mesma no olho de Deus, no olho d'água. E aí ela diz, Deus está me vendo, porque eu estou me vendo nos olhos de Deus, que é o olho d'água, o olho que a faz viver. E quando ela tem essa experiência, ela tem redenção. Ela se vê com toda a sua verdade. Eu existo nos olhos de Deus, no olho d'água, no Deus refletido no olho d'água, que é o olho divino, ela vê a si mesma. Eu sou vista. Deus sabe que eu existo. A tradução mais corrente entre nós seria, eu vi o Deus que me vê e me faz viver. Lacai, Roy. Eu vi o Deus que me vê e me faz viver. Ela começa a viver e a existir com mais pulso, com mais desejo. Tem um neném aí no teu útero, e você vai ter esse bebê, e eu vou fazer dele também uma grande nação. Você vai ter a história que você acha que não existe. Você vai ter planos dos quais você desistiu. E ela volta para casa. E aí, essa coisa de ver Deus no exercício da fé, poucos, eu vou de novo aqui com o meu irmão Gilberto Gil, poucos elaboraram isso tão bem quanto ele na música que a gente conhece bastante. Andar com fé eu vou. Aí ele diz que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral. Né? Está aí, entre nós. Num pedaço de pão. Está no também. A fé está num pedaço de pão. A fé está na maré, na lâmina de um punhal. Na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé está na manhã, a fé está no anoitecer. No calor do verão, a fé está viva e sã. A fé também está para morrer. Bora, Márcio, deixa de ser orgulhoso. Triste na solidão, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado? Até. A fé vai onde quer que eu vá.
A pé ou de avião, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. É a experiência que Agar tem. Eu quero essa fé. Essa fé me interessa. Eu não quero a fé dos eleitos, dos prometidos, dos triunfantes. Não me interessa. Porque essa fé descamba numa violência com frequência. Eu não quero ela. Eu quero a fé que Agar tem. E mesmo à margem de tudo, encontra Deus em uma reviravolta na história. E esse ver-se a si, né, esse existir nos olhos de Deus, é revoltoso, né, é subversivo. Ela volta, mas ela volta menos escrava, ainda que escrava, ela volta menos escrava. Segundo, ter fé é conseguir ver o que está tão perto dos olhos que se tornou invisível. E aqui eu uso um conceito do filósofo Michel Foucault. É ele que diz, para negar a ideia de que as coisas tenham essência. As coisas têm essência, né? A verdade das coisas está encoberta, né, pela brutalidade das coisas. E o papel do cientista, do filósofo, é revelar, aletheia, palavra grega para verdade, revelar a verdade, ver a verdade que está escondida ali. Então, o filósofo é um escavador, né, para trazer a verdade. E Foucault diz, não, isso é uma fantasia. Né? O papel do filósofo é fazer ver o que sempre esteve tão na cara que deixou de ser visto. Estava aí, mas não se olhou como deveria ter se olhado. Que é a experiência que nós temos. As verdades talvez mais importantes, as verdades mais significativas, mais decisivas na tua história, seja ela qual for, onde quer que seja, elas estão a um palmo do teu nariz. Estão diante de você, mas que foram banalizadas, foram vulgarizadas, desprezadas com o tempo. Né? E você acaba profanando o seu mundo, e vira um mundo sem Deus, um mundo sem vida, um mundo sem graça. É a experiência de Agar. Bom, eu já falei para vocês que todo mundo podia rir, né? Menos Ismael, menos o filho de Agar. Era risada, todo mundo tinha que rir. Né? Dizem que quando Sara foi apresentar ao Senhor, né, ela montou um coral de risadas ali. Então, na hora que levantou, o pessoal, cá. Mas aí, quando Ismael começa a rir da cara de Isaac, aí vira um problema. E, novamente, o Deus do patriarcado faz essa violência e manda embora. Manda ela embora. Coloca uma vasilha. Gente, pelo amor de Deus, coloca uma vasilha de água na mão dela e manda embora para o deserto. O que Abraão estava fazendo? Estava matando ela, estava assassinando. A mulher que já tinha sido escravizada, abusada sexualmente, agora estava sendo assassinada. Não dou conta, gente, de fazer essa oração junto com Abraão. Se Deus fala comigo daquele jeito ali, eu digo, é o diabo, não é Deus, não. É o cão. Não venha, não. O mesmo que mandou sacrificar Isaac. Não, de novo, não. Né? Eu prefiro Deus, Jeová Jireh. Deus proverá, que diz, não faça isso ao menino. Eu prefiro Deus que vai se revelar a Abraão. São duas ideias de Deus que na linguagem mitológica, poética, estão aqui se conflitando. Eu sei que na nossa cabeça a gente sempre lê as coisas como se fosse uma cronologia, mas não é, gente. O texto é uma poesia mitológica, a gente tem que ler com a riqueza de um poema. São duas ideias de Deus colidindo aqui. Qual é a que você quer? Com qual você vai ficar? Com Deus que manda matar ou com Deus que manda viver? Essa escolha você tem que fazer. Agar vai para o deserto, a água acaba, ela vê a boca do menino rachando, ele chora,
ela também não tem de onde tirar mais nada. E ela toma a decisão novamente, o jogo de olhares. Novamente, né, o movimento dos olhares vem aqui para fazer a gente compreender o que é fé. Ela deixa o menino, o texto diz que, né, a distância de um tiro de flecha, ou seja, longe o bastante dos olhos. Ela não quer ver o menino morrer. E ela fica debaixo de um arbusto, esperando a própria morte. E Deus vem a ela, né? E quando Deus vem a ela e pede a ela que não desista, e lembra a ela que Ele é o Deus vidente, e diz para ela assim: você deixou ele longe para não ver, mas eu vi o choro do menino. E Ele manda que ela pegue o menino, não desista da vida. E quando ela faz isso, novamente o olho d'água. Quando ela pega o menino para seguir, ela vê uma fonte de água e ela sacia a sua sede, sacia a sede do menino. Novamente, no olho d'água, ela percebe Deus. O texto diz que Deus abriu os seus olhos. Fez ela ver o que estava ali, né? O texto dá uma sensação para nós de que tudo está muito próximo ali, né? O menino está lá, distante dela para não ser visto. Ela está num arbusto. Ela pega o menino e no meio do caminho tem um olho d'água, tem fonte. E ela sacia a sua sede e ela volta para a sua jornada. A fé é um exercício de olhar. É a capacidade de se encantar com a vida que está aí diante de nós e pode fornecer olhos d'água, fontes de vida para nutrir a nossa existência. É muito fácil a gente morrer de sede do lado de uma fonte de água. É muito fácil a gente definhar do lado de uma fonte de vida. E o que nos falta é esse olhar que se reencanta com a própria vida. Eu termino com uma ilustração que eu dou graças a Deus que a Beth não está aqui. É muito típico da masculinidade esse negócio de não saber onde está nada em casa. Hein, Ana Lúcia? Não sabe onde está nada. Cadê aquele documento que eu botei aqui? Nem procuro. Procurar para quê? Elas sabem. Elas têm esse olhar cuidadoso que vê o que ninguém vê. Mentira, canalha. Era para tu ver. Você não vê porque você perdeu a capacidade de enxergar o que está aí. Perdeu essa capacidade, né? Então, a mulher é esse instrumento de Deus para achar o que eu não acho. Oh, aleluia. Graças a Deus, Senhor, pela Beth, que vê o que eu não consigo ver, canalha. A expectativa, a mais divina, que a gente cresça, nós homens, que a gente aprenda, né, esse olhar cuidadoso, esse olhar que enxerga, que se ocupa com a ordem das coisas, com o cuidado das coisas. A gente aprenda a ver. E quando nós homens aprendermos a ver, nós seremos adultos de verdade, homens de verdade, né? O cara quer escalar uma montanha, mas não quer encontrar a chave em casa. Então, em vez de você escalar a montanha, crie vergonha na cara e aprenda a procurar a chave. Que a Beth não sabe o que eu falei. Vamos ficar em pé. Nesse tempo de oração. Você vai cantar Andar com Fé? Não? Só porque eu queria fazer o O. Andar com
fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Vamos fazer essa canção que o Piero preparou para nós. O nosso exercício de oração hoje. Nós que hoje podemos ter a nossa fé iluminada pela experiência de Agar e do Deus de Agar. Um Deus que nos visita no olho d'água. Um Deus que quando nós olhamos para Ele, nós nos vemos nos seus olhos. Nos vemos com toda a nossa verdade. E por mais que essa verdade tenha coisas também lamentáveis, ainda assim nós estamos nos olhos de Deus. Então, existir é digno, é bom, é bom. Meu Jesus maravilhoso, és inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Veja-se nos olhos de Deus. Forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Deus te vê. Assim eu sei que posso Ele é o Deus que te prosseguir. vê e te faz E viver. mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, Quão grande és pra quão mim. grande és pra mim. Tua graça. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas Firme do nas Senhor. promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Faça isso. E assim eu sei que posso Coloque os seus prosseguir. olhos nos olhos de Deus. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé E consolar meu e coração. consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deixa eu orar com você. Senhor, essa mulher que se coloca diante dos seus olhos, esse homem que se coloca diante dos seus olhos, que ele possa se ver agora, que ela possa se perceber nos teus olhos como Agar se percebeu, e ao se ver nos olhos de Deus, descobriu-se viva. Que você agora, meu irmão, em nome de Jesus, se veja nos olhos de Deus. Ele é o Deus que te vê e
esses traços, com todos esses acontecimentos, com os bons e os ruins, com os bonitos e os vergonhosos, com toda essa história, esse emaranhado. É aos olhos de Deus o tecido de uma linda e digna história que Deus ama e Deus quer e Deus deseja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do sopro sagrado que sai da boca de Deus e anima você, estejam sobre todos aqui presentes, sobre a tua vida, hoje e sempre. Você pode dizer comigo, amém, amém, amém.